Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, mais uma live com um assunto muito interessante. Várias pessoas pediram para eu fazer uma live com esse assunto. E numa das visitas que eu fiz numa cliente que eu gosto demais, eu conheci essa advogada, a Leila Berto. Nossa, tem uma linguagem. Na reunião que a gente fez, ela tem uma linguagem muito fácil de entender, não usa o juridiquês, como as pessoas falam, e eu tive esse prazer de conhecê-la. Então, como eu já falei na outra live, eu gosto de falar, de ler um textozinho até o pessoal começar a entrar na live. Então, eu vou falar a parte da lei que fala sobre a contratação de autônomo, que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017, através da reforma trabalhista. Então, o artigo da CLT que fala sobre contratação de autônomo é o artigo 442b, e diz assim: ah, nele menciona esse tipo de assunto, que é sobre a contratação de autônomo. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, de forma contínua ou não, afasta a qualidade do empregado prevista no artigo 3º da CLT. E o que diz o artigo 3º da CLT? Diz o seguinte: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, continuando. O empregador autônomo é aquele que exerce sua atividade profissional por conta própria e com assunção dos próprios riscos. É ele quem define quando, onde e de que forma irá desenvolver suas atividades. A relação deste trabalhador com o tomador de serviços é de natureza civil e não trabalhista, pois nesta relação não está presente o principal requisito da relação do emprego, qual seja a subordinação jurídica. Então, pessoal, dá para você, aqui é a parte teórica, e agora eu vou trazer para nós a nossa querida Leila Berto, a doutora Leila Berto, para entrar nessa conversa. Espera aí, deixa eu procurar, ela já fez a solicitação aqui. Espera aí um pouquinho, gente. Espera aí, Leila, Leila, aqui, convidar a Leila. Caramba, Leila, manda outra solicitação aqui. Pera aí, que tá dando pau. Pera aí. Aqui, achei. Vamos ver. Vai entrar. Aguardando. Leila já entra no bate-papo. Deixa eu ver quem já está entrando. Ah, Ana Paula, da minha cliente. Oi, Ana Paula, ela já está aqui. Leila. Peraí. O engenheiro Michael, que está sempre nas nossas lives. A Tânia Cruz, a Roberta Camargo, que também está sempre nas nossas lives. A Mel Lessa. A Beatriz. O Luciano Lessa. Meu primo lá de Bauru. Leila. Peraí. Por que não está entrando a Leila? Leila, manda outra solicitação para entrar na live, por favor. Isso acontece, viu, gente? Isso super acontece. Eu tenho assistido bastante live, nossa, live do Fábio Porchat, acontece isso. Live das pessoas mais experientes, acontece esse tipo de coisa. Espera aí, aqui. Solicitação, enviar solicitação. Acho que agora vai, só aceitar aí, Leila.
Foi? Ai, Olá, foi! Beth, agora foi, entrou. É, não, isso é super normal, super normal. Tudo bem com você, Leila? Tudo bem? E você, como você está? Ótima também. Agora melhor agora falando com você. É um assunto que muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas, principalmente depois da reforma trabalhista, né? Você mais do que ninguém sabe sobre isso. A doutora Leila Berto, ela não é só especialista em direito trabalhista, como eu coloquei, ela abrange todas as áreas que, como ela disse, do dia a dia de uma empresa, licitações também. Eu acho que ninguém melhor para se apresentar é você mesma, Leila. Pode, a palavra é sua. Fique à vontade, se apresente e vamos iniciar a live com a sua apresentação. Olá, boa noite a todos. Eu sou Leila Berto, advogada. Nós trabalhamos no escritório Berto Sobreira, junto com a minha sócia fundadora, a Raquel Sobreira. Nós fazemos a assessoria jurídica de algumas empresas e nessas empresas, como bem dito pela Beth, nós trabalhamos de uma forma a englobar todo o jurídico da empresa, né? Então, nós temos as questões trabalhistas, nós temos os contratos, né? Que aí tem uma gama muito grande, né? Compra e venda, contratação de funcionário, dos funcionários seletistas, né? Em questão de direito administrativo público, a gente também trabalha com a parte de licitação, a prestação de serviço público, né? E todas as demais áreas que a empresa venha trabalhando, né? E a gente vai fazendo esse trabalho junto com eles, né? É um nicho muito mais abrangente do que a gente possa imaginar, né? Até mesmo porque o dia a dia da empresa ele vai trazendo, né? A questão trabalhista, a questão dos contratos, quando a empresa ela faz a prestação de serviço público, as licitações e assim. Inclusive, nessa reunião que eu a conheci, ela falou assim: pessoal, vocês não se importam, enquanto a gente está conversando, eu estou acompanhando aqui uma licitação. Isso que é uma mulher empreendedora! Ai, a gente vai fazendo várias Isso! coisas, assim, né? Não! Mulheres têm Assessorando. várias caixinhas que conseguem abrir ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. A gente faz tudo ao mesmo tempo, né? E com perfeição. E com perfeição. Oh, sim, sim. Ô Leila, e o que você pode já trazer alguma coisa, antes da gente entrar com as questões que a gente recebeu, que nós duas recebemos muitas questões, o que você pode iniciar? Eu dei uma breve palavrinha sobre a parte mais teórica mesmo, o que você pode trazer para a gente sobre essas questões de a diferença de contratação autônomo, que o pessoal fala PJ, ou então Sim, empregado seletista. tá. Então, nessa live, nós falaremos acerca da contratação desses empregados autônomos, a diferença dele de um empregado seletista, né? Então, nós temos o advento, né, da reforma trabalhista em 2017 e com ela veio também várias oportunidades e muito, muito, muito bom para os empresários, né? Trouxe também uma legalidade para esses empregados autônomos de uma forma mais concisa, né? E com Uhum. isso trouxe também a perfeição mesmo, né? Conseguiu se personificar essa autonomia do trabalhador, né? E isso Uhum. teve um resultado muito positivo, porque os trabalhadores, eles querem essa individualidade, né? Trazer pro trabalho, que é algo inerente ao ser humano, né? Todos nós trabalhamos, né? E todos Sim. nós queremos trabalhar de uma forma mais autônoma, onde a gente possa realmente desenvolver a nossa missão, aquilo que a gente gosta de fazer, e de uma forma, né, autônoma. Então, ela foi muito benéfica, muito positiva. Os empresários também eles se sentiram melhor nessas contratações, que aí ele também respeita a individualidade do trabalhador, onde tem um trabalho mais específico, né? Então a gente, mas mesmo que tenha toda essa autonomia, toda essa individualidade, a gente também tem a legislação, então a gente precisa pontuar como que é, né, essas diferenças que são muito importantes. É claro que uma live, esse assunto, ele é muito abrangente, então É, numa live é é. impossível tratar
de todos esses assuntos, mas dá para a gente falar de temas do dia a dia, de uma forma mais simples, né, de dúvidas que são mais corriqueiras. Sim, sim. Inclusive, assim, o que eu tenho, né, como você sabe, eu presto consultoria nas empresas. Eu não sou formada em direito, mas eu trabalho muito em parceria com as minhas amigas advogadas. Eu tenho outra advogada que é a Patrícia Macita, tenho a Keila também, a Kênia. Então, assim, eu não faço nada sempre com uma base de consultoria jurídica. Isso eu aconselho em todos os meus vídeos, que precisa ter uma Sim, base. Por quê? Todo mundo pergunta, precisa ter contrato? Daí, assim, você não faz o contrato com o empregado seletista? Então, e o contrato da pessoa jurídica ou do empregado autônomo é obrigado a ter, não é? sim, sim, é imprescindível. O contrato do empregado autônomo, ele é imprescindível até mesmo porque é nesse contrato que vão ser estabelecidas as regras, né? O contrato do trabalhador autônomo, ele é um contrato sinalagmático, né? Ele é um contrato de via de mão dupla, um contrato Uhum, bilateral, então onde as duas partes vão ali estabelecer as regras dessa prestação de serviço, né? Como o empregador, o tomador do serviço, né, vai estabelecer essas regras e também, em contrapartida, o prestador de serviço, né, o empregado autônomo. Então, ele é imprescindível, ele é importantíssimo. E lá, inclusive, é onde nós vamos colocar o objeto do contrato, o que vai ser executado nesse contrato, a remuneração, o tempo que ele vai entregar esse trabalho ao tomador de serviço, até mesmo porque os trabalhos de uma empresa, ele tem um efeito em cadeia, né, um efeito uhum, cascata. Então, ele precisa também se posicionar com outros prestadores de serviço, tomador no caso, né? Então, ele é uhum. imprescindível, porque é ali que vão ser estabelecidas todas as regras deste contrato. Então, inclusive, já para o pessoal entender a diferença, olha só, o contrato que o empregador faz com o empregado seletista é um contrato que quem define as regras, lógico, na sombra da CLT, das convenções coletivas, mas também quem elabora esse contrato é só o empregador, e o empregado vai lá na hora da contratação, que é o contrato de experiência, normalmente assina. Como a doutora Leila disse, na parte de pessoa jurídica, trabalhador autônomo, é um acordo entre as partes, é diferente. Dá para observar Exatamente, bem isso. Inclusive, exatamente. porque assim como você, eu também faço contrato de prestação de serviço com os meus clientes. E é bem assim, vai de empresa para empresa, qual o serviço que eu vou prestar. E ali antes de a gente formalizar um contrato, normalmente a gente manda uma proposta com escopo, e depois com aquele escopo aceito, a gente elabora o contrato. Geralmente é assim que nós, prestadores de serviços, fazemos, não é verdade? Sim, sim, sim. Há um olhar de ambas as partes, né, para que os dois É. acordem, muito bem lembrado por você, para que os dois acordem como que essas regras, né, essas cláusulas, numa forma mais jurídica de se dizer, elas vão ser estabelecidas para que o contrato seja cumprido a contento, né? Então lá vão estar todas as regras dessa prestação de serviço, né? Exatamente. E pode falar. Não, pode falar, pode dar continuidade, pode falar. É imprescindível que a gente faça uma análise, a princípio, sobre essas diferenças que existem, até mesmo porque o advento da lei ele é de 2017, mas é muito recente, a gente, Muito. estamos ainda em um movimento de adaptação, né? Então, portanto, é muito precisa, né, na hora certa essa live, para que sejam esclarecidas essas pequenas diferenças que ainda confundem, né? Para É. que futuramente também o tomador, né, o empregador, ele não faça essa confusão e acabe tendo dissabores em uma contratação e na tratativa diária, esse contratado, né, de forma autônoma, ele venha a ter na habitualidade as características de um empregado, né? Então, Exato, a gente, exato. a princípio, é muito importante, né, nós analisarmos essas diferenças, né, dos empregados seletistas, os trabalhadores registrados e os autônomos,
que são os prestadores de serviço, né? As diferenças conceituais, na prática. Inclusive, né, é muito importante que nós hoje falaremos sobre as decisões judiciais também, pois é muito importante que se saiba que como os juízes pensam, né? Porque o advogado, ele tem um entendimento, vocês também podem ter um entendimento, né? E há várias opiniões e entendimentos, mas o que é mais importante e a forma como os tribunais pensam e decidem, porque são eles que vão julgar os casos. Então, nada melhor do que saber como eles pensam e decidem, né? Essa é a prioridade. Então, é possível, e que ocorra com muita frequência, é que você contrate um PJ, né? Um empregado autônomo, um prestador de serviço, e dependendo do contrato e da forma que ele trabalha, não só o contrato em si, né, não só o papel, mas sim este empregado autônomo consiga na justiça, né, no trabalho, na justiça do trabalho, através de uma ação judicial trabalhista, anular aquele contrato firmado com a empresa. Porque é o princípio da realidade, né? Exatamente, a primazia da realidade. Que ela se sobressai sobre o contrato, sobre o papel, né? Então, pode acontecer que haja uma ação trabalhista, né? E por meio de uma sentença, esse empregado autônomo receba todos os direitos previstos na CLT como se ele fosse registrado. E essa condenação em desfavor da empresa, ela pode ficar um valor considerável, né? Então é muito importante saber a princípio exatamente essa diferença, todos os direitos, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essas diferenças entre o empregado, ou como melhor dizer, o colaborador, né? A linguagem ela é muito importante para a nossa evolução como humanidade, né? Do colaborador e do autônomo, que é o prestador de serviço. Eu ressalvo aqui, tá, Beth, que é claro que uma live é muito desafiador falar em pouco tempo de um tema extremamente complexo, mas eu vou tentar da melhor forma possível e com base, é claro, na legislação trabalhista, resumir, né? Então, nada melhor do que a consulta à lei, né? Então, iniciaremos com o artigo 3º da CLT e o que ele nos fala sobre como caracterizar o empregado seletista. Então, o que diz para a gente o artigo 3º, né? Que considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Então, vejamos que ele não é um trabalhador autônomo, né? Ele é um prestador de serviço, ele é um empregado, a pessoa física que presta, né, um serviço de natureza não eventual, ou seja, há habitualidade. E ele tem também algo que é muito importante que a gente vai perceber no decorrer, que é a dependência deste e mediante salário. Essa dependência, essa expressão, você vai perceber que ela é extremamente importante, né? É o que costuma diferenciar, é o que costuma ser a principal diferença de um empregado seletista e um empregado autônomo, né? É essa dependência. É o que nós chamamos de subordinação. É ainda melhor, né? Mais técnico, é a subordinação jurídica. É o termo que nós usamos em processo judiciário, né? Então, conseguinte, né, com o advento da reforma trabalhista, com a Lei 13.467 de 2013, eu vou ler aqui, né, o que foi inserido na CLT, o artigo 442b, por conta da reforma trabalhista, e eu destacarei algumas partes mais importantes e pertinentes a este tema, né? E a Lei 13.467 de 2017, ela inseriu na Constituição das Leis do Trabalho, a CLT, esse artigo que assim anuncia, né? Que a contratação do autônomo, cumprida por todas as formalidades legais, tá? Isso também é muito importante, com ou sem a exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, agora, você percebe, Beth, o porquê que eu expliquei a princípio o artigo 3º da CLT. Porque se o autônomo cumprir as formalidades legais, contínua ou não,
afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT. Ou seja, Sim. não há o vínculo empregatício. Então, para essa caracterização do empregado, ela é precisa também, né, do empregado, o seletista, precisa preencher 4 requisitos. Então, quais são esses requisitos que nós temos, né? A subordinação, a habitualidade, a onerosidade e a pessoalidade, né? Então, eu vou falar de uma forma muito simplificada o que são esses requisitos, tá? Na subordinação, o empregado, ele tem que receber ordens do empregador, né? O empregador, ele se submete ao poder de direção do empregador e, no caso, o empregador ele pode até mesmo aplicar punições contra o empregado, se este empregado cometer uma falta grave. E, além disso, ele pode fiscalizar todo o trabalho do empregado. Já a habitualidade, o empregado, ele comparece no trabalho nos dias e horários estipulados pelo empregador, tá? Agora, a onerosidade, ela significa que o empregado, ele recebe em pecúnia, em dinheiro pela prestação desse serviço. E quando esse empregado não tem uma remuneração variável, será sempre o mesmo valor nos dias estipulados pelo empregador. Então, a gente consegue perceber já nesses 3 requisitos que é sempre o empregador o poder de direção e decisão, né? Sim, sim. E, por último, nós temos a pessoalidade, né? Então, nesse requisito da pessoalidade, significa dizer que somente o empregador pode prestar somente o empregado, desculpa, ele pode prestar aquele serviço. Então, ele não pode, por exemplo, mandar outra pessoa, não pode ser substituído, né, por outra pessoa. Hoje eu não posso trabalhar, então vou mandar que alguém vá no meu lugar. Isso não pode, né? Somente aquele empregado pode comparecer ao trabalho para realizar a prestação do serviço. Então, são esses os 4 requisitos e não pode faltar nenhum deles para que essa caracterização se perfaça, tá? Agora, o empregado seletista, ele também tem vários direitos que são todos elencados na CLT, tais como registro em carteira, férias, 13º, FGTS, depósito mês a mês desse FGTS, o recolhimento do INSS. E quando esse empregado ele é dispensado ou ele pede demissão, ele recebe as verbas rescisórias. Seguro-desemprego, né, se ele preencher todos os requisitos. Então, quando a gente faz, né, essa observação a esses requisitos e bem minuciosamente, né, a gente consegue entender agora que eu vou falar sobre o trabalhador autônomo e vocês entenderão o porquê que eu falei primeiramente sobre os empregados seletistas, né? Porque o trabalhador autônomo, ele não tem nenhum dos direitos já mencionados até aqui, e tem o empregado seletista. Exatamente. O que ele vai receber apenas é pela prestação do serviço, né? E um dos requisitos importantes a ser observado para o trabalhador autônomo é que ele não é subordinado. Então, aqui a gente volta, né? Como eu falei lá no princípio, falar da individualização, da autonomia, né? Exato. E ele não recebe, né? A gente aqui deixa bem claro como que se perfaz essa autonomia. Ele não recebe ordem. E ele nem é fiscalizado pelo empregador, né? Gente, e ele também... principalmente, controle de jornada, que a gente bate bastante, né, Leila? Exatamente. Pessoal, não pode ter. Não pode ter. Ele pode facilmente ser substituído também por um terceiro. Então, se esse empregado autônomo não comparece naquele dia, ele pode perfeitamente encaminhar outra pessoa para trabalhar no seu lugar. Sim. Então, é essa que é a diferença predominante aqui. É estabelecer e deixar bem claro como que é a subordinação e na relação com o trabalhador autônomo, né, com o empregado autônomo, ela não existe. Então, a consequência para a empresa que contrata um trabalhador autônomo, quando na verdade, né, isso aqui é uma ressalva, ele deveria ser um empregado seletista, é que futuramente esse trabalhador, quando ele for dispensado, quando não prestar mais esse serviço para o empregador ou tomador, ele pode ensejar uma ação trabalhista, né? Se ele tiver provas, já falou exatamente. Exatamente. Se ele tiver
a primazia da realidade, né? E foi constatado que esse Exato. contrato ele esteve lá só no papel, mas na habitualidade, no dia a dia, ele preenchia os 4 requisitos, né? Como eu já mencionei, de trabalhador empregado, né? Seletista, ele tem todos os seus direitos como trabalhador empregado. Então, Então, é isso muito daí, importante fazer essa diferenciação. passando isso então para o nosso dia a dia, ela, a doutora Leila, assim, toda a parte jurídica eles orientam, e eu, como na parte de consultoria ali de departamento pessoal e RH, eu, juntamente com a pessoa que trabalha na empresa, a gente coloca em prática. Então, o que isso quer dizer que a doutora Leila falou? Primeiro, se você vai ter algum trabalho extraordinário dentro da sua empresa, você pode cobrar a presença do seu empregado seletista, mas você não pode exigir que o seu empregado autônomo, o seu empregado de pessoa jurídica, você não pode exigir que ele compareça. Então, você pode perguntar se ele tem a possibilidade de comparecer. Então, assim, é tudo. Quem define os horários é o contratado, é a pessoa jurídica, é o trabalhador autônomo. E, assim, outras coisas também, por exemplo, e outra coisa também que eu já verifiquei, doutora, que é o seguinte, que hoje, em processos, caso você utilize de controle de jornada e você utilize da subordinação sobre esses contratados, hoje em processo trabalhista aceita WhatsApp, aceita e-mail corporativo como prova. Então, sigam essas orientações da doutora Leila, que você vai minimizar o máximo possível os passivos trabalhistas, não é verdade? Sim, sim. Quando você me fala, né, dessa tratativa que o empregador ele tem, nós temos que deixar bem claro que, assim, quando você tem uma relação de empregador e empregado seletista, a gente consegue perceber que quem tem o domínio da técnica é o empregador. Por isso que o empregado seletista, ele se submete, né, a essa execução e a esse recebimento de ordens. Agora, quando a gente tem um empregado autônomo, é o inverso. Né? O que acontece? O empregado autônomo é ele quem tem o domínio da técnica. Exatamente. Então, só ele pode, né, mensurar quanto tempo ele demora na execução, quando ele precisa realmente ir até a empresa, o tempo que ele leva para fazer esse serviço, né? Então, ele quem tem esse domínio da técnica. Então, realmente, há essa inversão. Tanto que ele pode até mesmo prestar serviços, né, vir a prestar serviços para outras empresas, mesmo tendo um contrato com uma empresa, né? Há essa liberdade, porque você, como empregador, você também fica focado em outros determinados assuntos da sua técnica. Então, quando você contrata esse empregado autônomo, você dá a ele, né, toda a autonomia de desenvolver aquele trabalho que você não faz. Essa então, palavra, ele viu, é pessoas? muito importante. Autonomia. A autonomia é a palavra-chave. Autonomia. E assim, pode falar, pode falar. Não, pode falar. E assim, o que também é outra. Inclusive, hoje eu estive num cliente onde eu constatei que foi um funcionário foi demitido. Na verdade, foi um acordo. Foi demitido, daí ele abriu uma empresa e começou a prestar serviço para a empresa onde ele era seletista. Já trabalhava. Daí eu falei, nossa, mas pessoa, lógico, não vou falar nada, foi pessoa, mas ele não pode, ele tem uma carência de 18 meses. Então é isso que eu queria perguntar para você. Traz para nós essas regrinhas de o seletista, quando ele pode se tornar um prestador de serviço autônomo para a empresa onde ele foi registrado. Bem, como você já adiantou, e muito certo mesmo, né? Existe um prazo, uma quarentena, né, de 18 meses para que essa contratação possa ser legal, né? Para que não configure
fraude e, consequentemente, ocorra a chamada pejotização, Exato. que é quando o empregador, né, como forma de burlar a lei, ou até mesmo por desconhecimento, né, ou melhor dizer, se beneficiar e se isentar dos encargos inerentes do vínculo trabalhista, ele dispense esse empregado seletista e o contrate como autônomo. Então, tem que respeitar este período, tá? Essa quarentena de 18 meses. A partir do momento, né, quando que ela se inicia? Quando há dispensa desse trabalhador seletista, inicia-se a contagem desses 18 meses e após esses 18 meses ele pode ser contratado como trabalhador autônomo pela PJ, ou CNPJ, Sem problema sem nenhum. problema algum. Não Mas vai tem dar que continuidade respeitar de contrato seletista, nada. isso, para que não caracterize a pejotização, né? Que Exato. ela a pejotização, ela é um conceito já consolidado pela nossa jurisprudência, né? E ela acontecia mesmo de uma forma contínua para que beneficiasse mesmo, né? Para isentar de cargos inerentes. Então, é muito importante para que isso aconteça, né? Para que não tenha dissabores ou futuras ações trabalhistas, né? Para caracterizar essa pejotização. Então, esse intervalo ele é importantíssimo, ele tem que existir. Exato. E assim, o que eu vejo hoje, devido assim à facilidade da contratação, lógico, também a gente não pode tampar o sol com a peneira. O custo da contratação de um profissional autônomo é menor do que um seletista. O seletista demanda, se for uma empresa de lucro presumido, lucro real, então tem toda a parte patronal de INSS, é uma carga pesada. Mas pode ser contratado qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de função, como um trabalhador autônomo dentro da empresa? Essa é a minha grande dúvida. Qualquer função pode ser contratado? Sim, acho que essa é a sua dúvida, é de muitos empregadores, né, Beth? É, O trabalhador autônomo, ele poderá prestar esses serviços de qualquer natureza, tá? Inclusive para outros tomadores de serviço que exerçam ou não atividade econômica compatível, né, sob qualquer modalidade de contrato de trabalho, inclusive como autônomo, tá? Mas aqui cabe uma ressalva, tá? É importante constar no contrato de prestação de serviço a descrição da atividade, tá? Econômica principal em conformidade com o seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou a sua subclassificação. Que é o CNAE, que é o Código Nacional de Atividade. Exatamente. Lá tem a descrição da atividade econômica principal, tá? E tem também as suas subclasses. Então, no contrato, logo após o objeto do contrato, você põe a atividade que vai ser exercida. Então, é muito importante que essa atividade ela esteja realmente compatível com o que o trabalhador autônomo vai desenvolver, né? Porque aqui é muito importante lembrar que caso ele não cumpra essa atividade e venha desenvolver outra de forma habitual, com pessoalidade, onerosidade, né? Ele com subordinação, aí ele pode ser caracterizado como um trabalhador seletista. Então, não há, né, realmente, ele pode desenvolver qualquer atividade, mas essa atividade ela tem que ser compatível com a atividade econômica, tá? Isso é muito importante. Entendi. E assim, veio até essa pergunta agora na minha cabeça sobre o que diz em respeito à exclusividade, porque a lei menciona sobre exclusividade ou não. Muitas pessoas falam que não pode ter exclusividade, que a questão da emissão da nota fiscal ser contínua. O que você pode... Essa é uma dúvida minha constante sobre isso. Ah, tá. A exclusividade em relação à prestação que ele vai fazer, ela é por isso que até mesmo nesse cadastro de atividade ela tem a subclasse. Então ela não é engessada, né? Tem lá a designação real do que ele
pode fazer, o que o CNPJ permite, e há essa subclasse. Então, dentro das coisas que ele faz, né, dentro dessa atividade principal, existem essas subclasses. Só que Sim, assim, quando a gente fala, né, nesse trabalho exclusivo, por exemplo, ele é contratado para desenvolver um determinado trabalho nessa empresa. Então, vai colocar lá qual que é a categoria dele e tem essas subclasses. Então, tem que envolver toda essa categoria e as subclasses, tá? As subclasses, normalmente, elas são muito abrangentes do que pode ou não sim. vir a acontecer, né? Por exemplo, acabamento de obra. Então, é muito abrangente, que as obras, elas são muito distintas, né? Então, tem essa subclasse. O que pode acontecer no contrato é você colocar essa classificação principal e, em itens inferiores, colocar essa subclassificação. Então, aí Entendi. você consegue minimizar, né, essa possível outra coisa que ele venha a fazer que não caracterize, porque ela já dá uma forma abrangente. E sempre vai ficar, normalmente, limitado nisso que ele possa exercer como prestação de serviço. Ah, entendi. Então, e assim, ele pode então prestar serviço numa única empresa só que não tem problema nenhum. Ele não tem a Pode obrigatoriedade também. de ter só em uma única. É, porque nem sempre a gente consegue vários clientes ao mesmo tempo, né? Tem essa também. Exatamente, exatamente. É o que a gente chama, né? Tem as fases de vaca gorda, né? Onde a gente consegue É, vários tomadores de serviço, né? E tem a exato. fase da vaca magra, principalmente quando iniciamos um trabalho É, novo, né? Onde a gente tem, é, às vezes, um único tomador de serviço. Pode existir esse exatamente. único tomador de serviço, mas também podem existir vários, né? Pode, Aí é bom. o prestador o empregado autônomo, ele pode crescer sem medo de ser feliz, É, que não vai ter problema. Ele pode, é, desde que ele cumpra, né, com toda a sua é, organização, é. tudo que abrange, né, a, a legislação do empregado autônomo, ele cumprindo com a sua organização, tendo a sua agenda, cumprindo com os compromissos, cumprindo o contrato que ele faz, né, com o tomador de É, serviço, ele pode fazer contratos com várias empresas, não há problema nenhum. isso mas é bem a lógica mesmo. Graças a Deus eu tenho vários clientes, então a minha nota fiscal não é um número contínuo para o mesmo cliente, que eu emito várias notas fiscais, mas lá no Sim, começo, alguns anos atrás, era um só. Mesmo que eu não ia todos os sim, dias, que eu ia uma vez por mês, mas era durante alguns meses do meu início da minha consultoria, era um cliente só, então era a continuidade da nota fiscal para o mesmo CNPJ. É, sim. Eu entendo, né, essa preocupação de você emitir nota a apenas um tomador de serviço, né, apenas um empregador. Não há problema nisso, tá? Isso por si só, ele não configura o vínculo empregatício, não vai ter lá as características, né? O que a gente percebe no dia a dia, que não traz essa configuração da subordinação, é a tratativa diária. É o que a gente costuma dizer que é a cordialidade, né? Como que eu uhum, vou tratar esse empregado autônomo para que ele não tenha características de um empregado seletista? sim, Então, é na tratativa diária, na cordialidade, alinhar com ele de uma forma cordial os horários, a forma que ele vai executar esse trabalho. Como você disse no início da live sobre as provas hoje que são aceitas no direito do trabalho, né, que é através do aplicativo WhatsApp, nós temos ainda o e-mail, em empresa a gente trata muito por e-mail, né? Então, muito. até mesmo no e-mail e no aplicativo WhatsApp, a gente tem que ter essa tratativa cordial, né? Não pode ter essa subordinação. Essa questão muito arcaica, né, que já caiu em desuso da serventia, a gente não tem mais nem tanto essa tratativa com os colaboradores mais, né? Então, essa Não, questão de serventia, ela ficou lá atrás. É um passado já bem distante, né? A linguagem também trouxe aprimoramento para que a gente consiga desenvolver isso no nosso comportamento diário, e essa tratativa tem que ser dessa forma, né? Tratar exato. o empregado autônomo com resguardando e respeitando essa autonomia dele.
o horário que ele pode vir, como ele presta esse serviço. O contrato, ele auxilia muito nisso, porque, como eu já disse a princípio, o contrato ele tem todas as regras estabelecidas, né? E como ele é sinalagmático, como ele é bilateral, como ele é uma via de mão dupla, ambos, né, tanto empregador como empregado autônomo, vão sentar juntos e ver este contrato e falar, né? Só ele, o empregador autônomo, que vai falar, olha, nós, né, como empregados, como empregadas autônomas, né, Beth, a gente já consegue ver isso de uma forma mais fácil, né? Porque é nós quem temos esse domínio da técnica. A gente que pode precisar em quanto tempo esse trabalho vai ser elaborado, né? Sim. Então, é a cordialidade. Como que será feito esse trabalho? Que horas você virá na empresa? Quanto tempo demorará, né? E é dessa forma. E isso vai acontecendo, né, a princípio, com a mudança da linguagem, com esse comportamento, com essa cordialidade, os empregadores, né, os empresários, eles vão desenvolvendo isso e todo o seu corpo também diretivo, todas as pessoas que são delegadas a essas funções vão tratando também os empregados autônomos dessa forma, né? Vendo ele de uma forma individualizada, né? Então, aquilo que a gente não sabe, a gente delega e a gente fica à mercê da técnica do outro. Então, a gente percebe que essa tratativa cordial, ela é imprescindível para que se torne comportamental, né? A linguagem vai mudando o comportamento e a gente vai conseguindo estabelecer. E aí, a gente consegue ir se deslocando da subordinação. Exato. Porque a gente consegue também perceber todos os benefícios que essa contratação também traz, né? O empregado autônomo, ele também se sente, como ele tem o respeito à sua individualidade, ele consegue fazer um trabalho tranquilo, ele consegue desenvolver também e se sentir seguro com a sua técnica e prestar um serviço a contento. E ficam todos contentes, tanto o empregador como o empregado autônomo. E o que eu tenho percebido que as pessoas cada vez mais, lógico, tem como nesse cliente que eu fui hoje, o erro foi justamente por ignorar a lei mesmo. Então, como isso foi lá atrás, eu não tinha ainda esse contato com ele, então foi por ignorar a lei. Mas o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas, as empresas, os diretores das empresas estão muito mais conscientes sobre isso, sobre a subordinação, controle de jornada, que não pode ter, a cordialidade. Hoje eles estão conseguindo mais separar o que é o seletista do empregador autônomo. Mas a gente nunca pode pensar que todo mundo sabe. Por isso que eu acho que é muito importante ter essa live. Eu sempre postar algumas coisas, eu posto sempre no Instagram, alguma coisa no Facebook, no YouTube. A gente tem que estar sempre, porque não é todo mundo que tenha o conhecimento, então tem que estar sempre reproduzindo para tentar chegar em todo mundo. E essa parte de exatamente. O que uma pessoa vê hoje, amanhã ela não vê, e o que não viu hoje, amanhã pode ver. Então a gente tem que estar sempre reproduzindo. E essa parte de contrato é muito importante. Eu sempre, como eu já disse, eu sempre bato na tecla que tem que procurar o jurídico. Se você não tem você não paga uma mensalidade para o escritório jurídico, vai atrás de alguém. Aqui está a doutora Leiva justamente para isso, para elaborar um contrato com o perfil da sua empresa e com um empregado autônomo. E nesse contrato, a gente pode colocar alguma cláusula referente à multa por descumprimento de alguma atividade que foi elencada no contrato? Pode ter alguma multa de descumprimento? Os contratos, né, de prestação de serviço de autônomo, Beth, ele, como eu já disse, ele é um contrato de uma via de mão dupla, né? Ele é sinalagmático, né, o que significa que o contrato ele é bilateral, que as partes assumem obrigações recíprocas, né? Trocando em miúdos é uma via de mão dupla, como eu já disse, né? Portanto, em casos de descumprimento de qualquer obrigação assumida pelas partes que não tenha uma penalidade própria, poderá sim ficar estipulado uma multa, tá? Em percentual X, por exemplo, sobre o valor total do contrato, em favor da parte inocente, né? Então, aquele que descumpriu o contrato,
ele pode sim pagar uma multa, isso é muito importante, né, para que o contrato fique equilibrado, né? Para que Exatamente. você saiba que tem essa contrapartida de ambas as partes. Então, caso uma das partes venha a descumprir esse contrato, já fica lá estipulado uma multa, né? E essa multa, ela não tem uma penalidade própria específica, deixa estipulado um X%, 10, 15, 20%, por exemplo, sobre o valor total do contrato em favor dessa parte que foi lesada, né? Essa parte que é inocente e acabou tendo esse contrato violado, digamos assim. No meu contrato, eu tenho uma cláusula mencionando que o cliente precisa avisar com pelo menos 30 dias de antecedência antes de terminar, de encerrar. Porque, assim, por exemplo, eu sempre apresento um escopo de tudo que tem que ser desenvolvido, mas às vezes no meio do Uhum, caminho não está sendo mais viável, às vezes até financeiramente, ou então não é o sim, momento para aquilo ser postergado. Então, pelo menos e eu não acabei, então, pelo menos no meu contrato, eu tenho uma cláusula onde tem que avisar com pelo menos 30 dias de antecedência. É, sim. e outra coisa também, pessoal, que eu já passei por isso, então eu posso trazer por experiência própria, elaborem um contrato e não basta só entregar, colha a assinatura do seu cliente e mantenha uma cópia com você. Isso é uma segurança tua e do seu cliente também, porque ele vai poder cobrar de você o que você está falando que você vai fazer, e você também, por exemplo, se tiver uma cláusula dessa de descumprimento de contrato, ou então, igual o meu caso, que tem que avisar com 30 dias de Uhum, antecedência, você pode solicitar o cumprimento da cláusula. Então, não adianta você só estar empolgado, ai, consegui mais um cliente, que maravilha, ai, eu vou começar o trabalho, depois sim, eu mando o sim, contrato. sim. Não. Então, você precisa se atentar a isso, que é muito importante. Mesma coisa quando você vai entrar numa empresa como seletista, você não assina um termo de contrato de experiência, tem toda aquela burocracia. Atente-se isso também para a sua empresa, porque você é a sua empresa, você vai ter que receber através daquele contrato. Não é verdade? Sim, sim, exatamente, Beth. Quando a gente inicia uma prestação de serviço ou a gente contrata uma prestação de serviço, o contrato ele é imprescindível a essa relação de prestação, tá? Até mesmo porque há um ditado muito antigo, né, que fala que para conhecer uma pessoa precisa se comer um prato de sal junto com ela, né? Exato. Então, é com parcimônia, é ali no dia a dia, né, até mesmo para você sentir o trabalho. Às vezes você pensa que o trabalho ele é de um jeito, às vezes ele é de outro. Uhum. O tomador também, ele vê o prestador de serviço de uma forma, com uma propaganda, e na realidade, no dia a dia, ela acaba sendo outra, né? Então, esse contrato, ele será estipulado em suas cláusulas, né, como se dará e de que forma essa prestação de serviço, podendo ele ser por prazo determinado ou indeterminado, né? E no contrato estará elencado em suas cláusulas. Por exemplo, a gente começa pelo objeto do contrato, né? O que será essa prestação de serviço, a duração e o local da prestação de Exato. serviço, Sim. a remuneração, quanto será pago, né, por essa prestação de serviço, as obrigações da contratante, as obrigações do contratante, a perícia desses serviços prestados, a rescisão, né, como você mencionou, dos 30 dias de antecedência, né, a rescisão ou o distrato, e as demais disposições legais, né? Então, como não se conhece esse trabalho que será executado, essas regras, elas são importantíssimas para a organização, tanto do Sim. tomador como do empregado, do empregado autônomo, porque é ali que você vai saber de onde você vai partir, como que você vai desenvolver esse trabalho a princípio, né? Normalmente, né, esse trabalho se desenvolve da melhor forma possível, com as regras estabelecidas, o que cada parte haverá de fazer. Então, toda regra tem sua exceção, né? É. Então, essas exceções, elas são muito minimizadas quando você faz esse contrato, né? Porque está ali escrito, vocês firmaram, se materializou aquilo que antigamente, né, se chamava de acordos em apertos de mãos, né?
os nossos avós, muitos antigos, falavam o trato no fio do bigode, né? Isso com a legislação trouxe mais segurança, trouxe a real materialização do que realmente vai ser executado. E é importantíssimo o tomador de serviço e o empregado autônomo tem de fazer o contrato, né? A gente tem que desenvolver essa habitualidade de um direito preventivo, né? Uma consultoria, ela é fundamental para que isso não aconteça, né? E sempre, como advogada, talvez financeiramente, muito bom para mim que venham vários problemas e tudo mais, mas não é isso que a gente faz dentro da nossa ética, né? O escritório Berto e Sobreira, junto com a minha sócia, fundadora Raquel Sobreira, a gente sempre pensa que a gente pode evitar todas essas demandas judiciais, né? Em uma o meu pensamento. É o meu pensamento. Você já estabelece essas regras, já sabe o que pode, o que não pode. E você andar na legalidade, ela é muito mais fácil, né? Do que você andar na ilegalidade. Porque a ilegalidade, ela te traz vários outros problemas. Ela te traz dor de cabeça, ansiedade, né? Você não consegue desenvolver melhor o seu trabalho. Quando você tem esse contrato, você tem essas regras estabelecidas que materializa o compromisso. E aí fica mais fácil. Você já sabe, ambas as partes já sabem como fazer. Então é muito, muito, muito importante. Eu também eu primo muito por isso. Eu acho que andar na ilegalidade é igual quando se diz uma mentira. Daí você tem que sempre dizer mais uma mentira para cobrir aquela mentira, e mais uma mentira, e vira uma bola de neve. Daí bola de neve. Chega um ponto que não dá. Então, eu sempre falo, quando eu entro numa consultoria, que às vezes para deixar tudo em ordem, bonitinho, a parte de departamento pessoal, RH, eu falo que para desenrolar melhor o trabalho dentro da empresa, eu preciso ter a resposta da diretoria, ou então daquela pessoa que vai trabalhar juntamente comigo. Geralmente é um assistente de RH, um analista de RH. Porque o andamento do nosso trabalho é justamente isso. A gente analisa, não é verdade? Orienta o que é o correto e depois tem que ter a resposta daquilo. Não adianta nada nós orientarmos e não ter a contrapartida, não ser colocado em prática. Sim. Então, isso é muito importante que no início parece muito difícil. Nossa, a Beth pediu tanto documento. Direto isso. Exatamente. A Beth pediu tanto documento para mim. Precisa de tudo isso. Precisa de tudo isso, mas, pessoal, você que é empresário, nós estamos pensando lá na frente, que nós já temos o know-how. A gente já sabe o que pode vir a acontecer. Então, a gente vai pedir muitos documentos. No começo vai ser muito trabalhoso. É trabalhoso no começo. Mas depois flui, que é uma belezinha. Esse cliente que a gente se conheceu, já faz 2 anos que eu estou lá. E assim, eu estou terminando um projeto que a gente iniciou. Eu acho que agora é a cerejinha do bolo, que é o plano de cargos e salários que a gente está terminando de implantar. Mas assim, lá no começo estava bem cru, então a gente foi implantando, deu muito trabalho gostoso. Sim. Porque para mim eu acho que não é nem trabalho, mas é porque teve uma resposta do outro lado. A diretoria é muito boa, ela responde pra gente, então a gente foi. Demorou 2 anos, porque eles pediram pra gente para eu fazer muitos projetos, que eu adorei. Então, é isso que precisa, não é verdade? Ter essa dinâmica. Não adianta nada você entrar, você como consultora jurídica, eu como consultora de RH de departamento pessoal, e não ter a devolutiva. Se não tiver devolutiva, infelizmente, vai ser um investimento que não vai ter retorno. Exatamente. Isso entra muito... quando eu tenho essa primeira entrevista com a empresa, onde ela põe, né, realmente o que ela precisa, no que ela precisa ser assessorada naquele momento, ou no desenvolver da assessoria, há sempre um questionamento, né? Acho que você também tem esse questionamento. Eu faço um monte. Até que ponto alguns problemas podem ensejar as ações trabalhistas, né? Ou as ações judiciais, né?
Então, essa resposta eu sempre dou ela com muita cautela, né? Porque é muito importante esclarecer que o pleito por direitos trabalhistas e tantos outros que existam na seara do direito, ele pode ser ensejado independente das circunstâncias, né? Porque nada obsta, né? O nosso direito pátrio, o nosso direito brasileiro, nada obsta ao acesso à justiça, né? Então, a gente sempre ressalta que em casos de aventuras judiciais por parte dessas pessoas, ela poderá recair sobre os aventureiros as devidas responsabilidades, inclusive responsabilidades financeiras por qualquer avença que seja descabida, né? Mas esse risco em relação à ação é intrínseco, tá? As empresas têm que ter essa consciência. O risco, é o ônus e o bônus, né? É o ônus e o bônus. Exatamente. É inerente às relações de trabalho. Exatamente. Porém, Beth, como você já introduziu, uma empresa organizada e em conformidade com a legislação, ela consegue minimizar ao máximo esse risco. E caso haja esse dissabor em fazer parte de uma ação trabalhista, ela terá grandes possibilidades de não experimentar uma condenação, né? Então, Exato. Nesse contexto, vale aqui lembrar, né, do princípio da primazia, principalmente de direito trabalhista, que a realidade, ela se sobressai sobre o contrato, né? Que nada mais é dizer que a realidade ela prevalece sobre o documento, né? Sim. Vulgarmente falando, o papel ele aceita tudo, ele aceita qualquer coisa, né? Exato. Mas a gente acalenta, cumprida todas as formalidades legais, em conjunto com a boa prática diária, esses são os instrumentos suficientes, né, para se evitar uma ação judicial, bem como garantir, né, caso ela venha a acontecer, que o empregador ele não seja condenado, né? Quando apresentar as suas provas reais e todos os documentos, que aí a assessoria jurídica, o departamento pessoal auxilia, então ele está ali munido. Então, por mais que ele não possa evitar essa demanda, quando ela acontece de uma forma mais tranquila, né? A gente tem resultados muito positivos. E assim, infelizmente nosso tempo está acabando. Não falei para você que passa rápido? Passou super rápido. Eu falei, ó, já está com 57 minutos. Faltam 3 minutos para acabar. Nós tivemos uma audiência muito boa e constante. Foi um assunto muito gostoso. Assim, só para resumir rápido, para eu passar a palavra para você, pessoal, não adianta só colocar no papel. Como ela disse, tem que ter a boa prática. Então, a primazia da realidade, ela sobrepõe o que está no papel. Não adianta nada você ter um calhamaço de papéis, de contratos, de aditivos, se você não colocar em prática. Então, essa é primordial. Pense nisso. O que você está no papel, você tem que colocar em prática para não ter nenhum problema futuro, para não ter nenhum tipo de passivo trabalhista. E assim, teve muitas pessoas que entraram, muitas pessoas. Desculpa, pessoal, é que a gente bateu um papo tão gostoso aqui, foi decorrendo tão legal que eu nem falei, olha, a Fábia Wenzel, a Natália, eu acho que é Niero, teve. Natália Niero, minha amiga. Então, a Karina Claro, que já trabalhou comigo há muito tempo, Matheus Pichitelli, a Sabrina também, que ela falou assim, fiquei sem bateria. Sabrina, minha amiga. Um monte de gente muito, muito legal aqui que entrou. Doutor Felipe. Gente, eu agradeço muito vocês. O Flávio Bacan. Agradeço muito vocês terem participado aqui conosco. E eu vou passar agora a palavra para você falar sobre a sua empresa, sobre o seu escritório, você com a sua sócia, como que pode entrar em contato com você. Depois eu vou colocar aqui embaixo também o seu contato. Eu agradeço demais a sua participação, demais mesmo. A gente tem, como você disse, tem assunto para muitas outras lives ainda, mas a palavra é tua. Exatamente. Bom, Beth, eu agradeço, tá, ao convite ao escritório Berti Sobreira para que eu pudesse participar dessa live, né? Então, nós prestamos no Berti Sobreira a consultoria de empresas, né? Junto com a minha sócia, Raquel Sobreira. Nós estamos localizados em Santa Bárbara do Oeste, mas nós atendemos Santa Bárbara e região, tá? Então, quem tiver que restou ainda alguma dúvida, pode aqui fazer as perguntas em direct, passo o telefone do escritório para que a gente faça
se precisa uma consulta mais pormenorizada para ver o que essa empresa precisa, os prestadores, né, de serviço também, os empregados autônomos, para que possa fazer esse alinhamento, para que eles consigam, né, desenvolver esse trabalho de uma forma mais contente, né, respeitando toda a legislação. E eu também quero agradecer também estava vendo aqui a todas as pessoas que entraram, né? Falta 20 tive segundos. Alguns alunos, tive alguns alunos segundos. Aqui que entraram. Ah, que legal! Ellen, do Rio de Janeiro, que também publicou a nossa live no Instagram dela para que outros amigos empresários pudessem entrar. Um beijo e muito obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite, doutora Leila. E a gente se vê logo, logo no cliente nosso. Eu que agradeço.